painel sobre infraestrutura adaptável. Esse painel, gente, vai abordar os vários contextos em que a tecnologia SD-WAN se aplica e auxilia na transformação, tá? No ambiente de TI, como os serviços gerenciados eles podem apoiar os gestores e as suas equipes em acelerar a adoção e em obter o máximo proveito da tecnologia. Os cenários de adoção de tecnologia no mercado brasileiro, comparado com o mercado europeu e norte-americano, também serão abordados. O Luciano abordou, enfim, aqui na apresentação dele, falou de são vários dados relevantes de valor e dados atualizados. Os levantamentos foram feitos não faz muito, justamente ao longo agora da pandemia, e a gente volta a falar sobre esses mercados. Então, agora eu apresento o nosso time de peso, que vai fazer parte do nosso painel. O Luciano continua, faz parte aqui com a gente desse time. E agora eu apresento o Eduardo Freitas, que possui mais de 30 anos de experiência no setor de TI e telecom. Ele está na CenturyLink desde 2000 e ocupou posições gerenciais em marketing estratégico e comunicações, produtos e vendas. Em 2015, ele assumiu a unidade de negócios de produto de dados na CenturyLink do Brasil. O Eduardo é formado em engenharia elétrica pela UFMG, possui MBA pela FGV Management e DGE pelo Instituto Superior de Empresas, ISE. Eduardo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite e espero que tenhamos um momento proveitoso e estaremos abertos aí às perguntas do público. Excelente, obrigada. Agora também, para formar o nosso time, nós temos hoje 3 painelistas, eu vou dar as boas-vindas para o Márcio Campos, que é gerente de desenvolvimento de negócios de cloud e managed services para o Brasil, da Cisco, com mais de 25 anos de experiência no segmento de TI e telecomunicações. O Márcio possui conhecimentos específicos no segmento de Service Providers e Managed Services, aliados à visão do mercado-alvo das operadoras. Olá, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso evento. Olá, Dani, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Luciano, Edu, todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar participando desse bate-papo, depois de tanta informação que o Luciano compartilhou aqui com a gente. Bastante, né? Estou aqui vibrando com a possibilidade de falar milhares e milhares de coisas, né? Mas eu queria, antes de mais nada, antes de começar o nosso debate, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho com todos vocês a visão da Cisco para esse mercado, para essa tecnologia que é tão importante, como o Luciano deixou bem claro para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado aí à CenturyLink pela parceria e ao IDC também pela parceria e pelo compartilhamento de informações tão relevantes. Maravilha. Então, a gente começa com o Márcio, já vai começar assim de cara com o Márcio, respondendo as nossas perguntas desse painel. A gente viu, no caso, conforme realmente a apresentação do Luciano, que a pandemia ela é o tema que está em alta, né? E ela é realmente, ao mesmo tempo, um dos grandes aceleradores para as transformações no nosso ambiente de TI. Eu queria saber assim, como o SD-WAN ele se torna um habilitador dessas mudanças. Acho que fica para a gente começar. A gente falou muito da tecnologia, mas agora a gente aprofunda um pouco. Pois é, eu posso ficar 1h30 falando aqui? Porque, assim, se a organização do evento permitir. Porque, assim, eu estava acompanhando aqui a apresentação do Luciano e a cada slide assim, é muito relacionado, né? Eu acho que a pandemia, na verdade, ela veio acelerar um pouco essa movimentação que as empresas estão fazendo, essa, a gente pode chamar de digitalização, transformação digital, a gente pode dar vários nomes aqui, mas no fundo, é um processo que já vinha acontecendo ao longo do tempo e justamente essa quarentena obrigatória, né? O trabalho em home office de forma forçada que nós fomos obrigados a assumir e ativar nas nossas empresas, acelerou muito esse processo. A gente vem conversando com algumas empresas, né, justamente para entender um pouco de quais são os motivadores para fazer essa transição para um mundo mais digital, né? E eu conversei com empresas que têm uma base grande dos seus negócios ainda em loja, falando de empresas de varejo. E durante a pandemia, mais do que triplicou o negócio dessas empresas através da internet, por outros canais ou aplicativos, outros canais que não os convencionais de vendas, que são aqui a loja física, né? O corpo a corpo com o vendedor. Né? Então, isso porque nós estamos em casa, a gente não pode sair, então começou a aumentar muito essa movimentação. E um outro fator também que aconteceu nessa transformação digital foi como é que eu consigo garantir acesso aos colaboradores a todas as informações que estavam fechadas no meu data center, dentro da minha empresa.
Então, uma das formas mais simples de se fazer isso é tirando do data center essas informações e colocando num ambiente em nuvem, que ele é mais aberto e o acesso se torna mais fácil. É muito mais fácil do que eu ter que adaptar a minha rede toda para receber o acesso dos meus colaboradores para acessar essas informações, né? E isso é um movimento que, conforme eu falei, já vinha acontecendo, né, da migração das aplicações para a nuvem, e aqui fica muito claro, né, acho que por essas duas movimentações que a gente está vendo, os dois motivadores da movimentação da aplicação para a nuvem, que a aplicação ela tem agora um protagonismo muito grande, não só a aplicação, mas a internet também na vida das empresas, né? A dependência do business das empresas fica muito maior sobre as aplicações que migraram para a nuvem, vocês saíram de um ambiente conhecido, controlado, para um ambiente totalmente obscuro, que eles não conhecem, não têm visibilidade sobre isso. E onde é que entra o SD-WAN nesse contexto? Se a gente for pegar um pouquinho da arquitetura de redes que suporta hoje a maioria das empresas, a gente vai falar de tecnologia como a MPLS, por exemplo, são arquiteturas onde a saída para a internet é centralizada, porque ela é uma rede muito fechada, protegida, né, com toda a segurança que os dados das empresas requerem. Então, toda a saída para a internet ela é feita de forma centralizada. Isso visa ter o controle, né, do acesso ao mundo externo, né? Então, assim, quando a gente está falando de aplicação na nuvem, a gente tem que ter o balanço entre duas características muito importantes, dois pontos muito importantes. Um deles a segurança e o outro o desempenho dessa aplicação. Então, quando eu mantenho uma arquitetura de rede centralizada, como o MPLS, eu garanto muito bem a minha proteção, a minha segurança, porque eu tenho um ponto só de interface com o mundo exterior. Agora, a partir do momento que todos os meus funcionários precisam acessar as aplicações na nuvem, eu tenho que começar a abrir acesso direto à internet nas minhas filiais, para que esses colaboradores que estão trabalhando remoto tenham uma boa experiência com a aplicação que migrou para a nuvem. Então, quando eu abro uma porta numa filial, eu estou abrindo uma possível porta para a entrada de ameaças também. Então, o SD-WAN ele vem justamente para cobrir um desses gaps, né, que seria o balanceamento entre o desempenho da aplicação e a segurança, né? Nem deixar centralizado, ou seja, trazer a segurança para as pontas, pode ser muito complexo a administração disso. Então, quando eu tenho uma solução de SD-WAN que tem a solução de segurança incorporada com uma gerência integrada, eu consigo fazer isso de forma muito mais simples. E aí entra na questão de escalabilidade, crescimento de sites, facilidade, né, de gerenciamento dessa nova rede que agora tem uma segurança mais espalhada, ao invés de estar centralizado no data center. E aí, isso ajuda também na questão da produtividade, né? Não, sem dúvida, Dani. E até justamente era isso que eu ia comentar antes de finalizar, porque um dos conceitos básicos do SD-WAN está associado, né, ao desempenho da aplicação, né? Então, como é que a gente faz? Ou seja, normalmente as empresas colocam outros circuitos em paralelo, contratam, às vezes, de uma operadora só, dois circuitos diferentes, de redes diferentes, né, ou de outras operadoras, e eles precisam, o SD-WAN ele tem inteligência para decidir qual o caminho que apresenta uma melhor condição naquele momento para aquela aplicação que é de missão crítica da empresa. Então, isso é uma funcionalidade básica, né, e garante também, em casos de interrupção, que você não vai parar o seu trabalho. Aí está associado diretamente à produtividade, né? E o SD-WAN ele precisa de mecanismos também para decidir com inteligência, né, os caminhos. E um outro ponto importante, as aplicações elas não estão só, elas estão para nuvens públicas. Como é que eu transfiro as configurações da minha rede para essas nuvens públicas também? O SD-WAN ele funciona como um extensor da rede corporativa dos nossos clientes até as nuvens públicas que são contratadas para hospedar as aplicações. Basicamente, era esse o contexto, ou seja, da tecnologia, né, do SD-WAN, as funcionalidades do SD-WAN, suportando essa transição para um mundo mais digital, para as aplicações migrando para a nuvem. Não, excelente. Luciano, você quer complementar com alguma informação com relação à tecnologia? Eu acho que o Campos cobriu super bem. A questão da qualidade de aplicações, né, de conseguir priorizar o tráfego daquilo que é crítico, é fundamental, é um grande diferencial dessa tecnologia, né? Viabiliza que a empresa possa realmente controlar melhor como vai fazer as suas aplicações funcionarem. Isso é fundamental. Maravilha. Agora, a minha pergunta vai para o Edu. Tudo bem, Edu? Está com a gente, né? Exato, ligando o mute aqui. Estou sim. Estava ouvindo aí e já pensando nas oportunidades que o Márcio foi colocando e que juntos podemos oferecer aos nossos clientes. Que é basicamente isso que eu ia perguntar agora na sequência, porque, claro, tinha tudo a ver com a informação que o Márcio estava passando para a gente, que ainda falando na pesquisa, né, do IDC, sobre as demandas dos CIOs
por serviços gerenciados, ou CIOs no caso, né? E a que se deve essa nova demanda e como a parceria da CenturyLink e da Cisco pode ajudá-los, né, nesse contexto que se colocou. Bom, Dani, eu acredito que a cada dia surgem novas tecnologias e elas vêm a cada momento mais rápidas e com maior possibilidade de transformação de negócios. E com isso as empresas têm que tomar decisões muito rapidamente. A primeira decisão se vai adotar ou não aquela tecnologia, se ela faz sentido para o negócio. E a segunda decisão é como que ela fará isso, né? Se ela vai adquirir toda a infraestrutura e implementar sozinha ou se ela vai contratar através de serviços gerenciados. Poderia citar como duas grandes vantagens da adoção como serviços gerenciados. Uma é a curva de aprendizado e outra é o tempo de adoção. O Luciano citou, no momento da pandemia, quantas empresas estavam não capacitadas para o trabalho home office. Eu tenho a certeza que empresas que contratavam serviços gerenciados de plataformas que permitem se adaptaram muito mais rapidamente, simplesmente saindo seja por simplesmente adoção de novas licenças ou ampliação de capacidade, mas o fato é que você consegue, a partir de uma empresa que suporte esta transição, adotar as novas tecnologias ou adaptá-las a novas situações de negócio muito mais rapidamente do que quando você tem a infraestrutura própria e dedicada, né? Indo um pouco aí para o lado do SD-WAN, o Márcio citou o SD-WAN como um habilitador de mudanças, né? Se a gente pensar no SD-WAN como um framework, né, sobre o qual vários outros serviços serão habilitados, vários outros benefícios vão suportar a transformação de negócios, também citados aí pelo Luciano aí durante sua apresentação, nós também podemos levar esse conceito da velocidade de adaptação com serviços gerenciados para este mundo SD-WAN. Como serviço, a gente tem muito mais flexibilidade e agilidade para integrar os ambientes atuais com as novas soluções que vão rodar sobre o SD-WAN. Com isso, a gente consegue construir muito mais facilmente soluções híbridas, seja através de conexão com DCs privados ou clouds, públicas ou privadas. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de aproveitar experiências adquiridas em outras implementações nos novos clientes. Ou seja, nós não apenas temos uma facilidade de transferir essa curva de aprendizado que tivemos para o ambiente do cliente, como também aproveitar o conhecimento adquirido nesse cliente para futuras implementações, né? O Luciano citou algumas prioridades do momento, como a nuvem, a segurança e Big Data, né? São caminhos sem volta, isso aí está praticamente certo, e muitas tecnologias e infraestruturas vêm sendo desenvolvidas para que a transformação dos negócios siga neste caminho. E o que eu queria deixar de mensagem aí nesse momento, atrelado a serviços gerenciados, é que essa transição se torna muito mais fácil através do suporte de uma empresa que já tem experiência naquele tipo de transição, naquele tipo de implementação de uma tecnologia. Isso vale para a SD-WAN, vale para qualquer uma outra tecnologia. E sempre que você vai pensar na transformação de negócio, você não pode fazer isso, criar uma estratégia de transformação de negócio sem ter uma estratégia de alteração na sua infraestrutura de comunicação. E com isso a implementação torna-se crucial. O tempo de implementação, o mundo está se transformando muito rapidamente. Nós vimos nesse momento da pandemia, as empresas tiveram que, em poucas semanas, mudar completamente a forma de trabalho, e eu tenho certeza que os serviços gerenciados implementam essas mudanças de forma muito mais rápida. Excelente. Foi basicamente também o que o Luciano falou com relação ao trabalho home office, ou seja, em 2021, apenas 2% das empresas ainda não estarão preparadas. De 38 para 2, realmente é um salto, né? Eu duvido que as empresas saiam deste momento de pandemia igual à estrutura que tinham antes, ou seja, elas vão ter que se adaptar e outras podem surgir, isso aí o mundo aprendeu, que não existe uma certeza de estabilidade em nenhum tipo de ambiente. Exatamente. Bom, seguindo então com as nossas perguntas, agora eu pergunto para o Márcio, vamos falar um pouquinho sobre operadoras, né? O mercado brasileiro, de maneira geral,
ele tem buscado as operadoras para discutir essa adoção, né, do SD-WAN como uma forma de reduzir os custos de conectividade, algo que também foi falado durante a apresentação do Luciano. Mas, ao contrário dos mercados mais maduros, como o europeu e norte-americano, enfim, aqui o foco é custo, é baixar o custo. Eu queria que, por favor, o Márcio falasse para a gente qual é a leitura da Cisco para esse comportamento de mercado. Isso é uma realidade, né, Dani, que a gente tem visto aqui. Os dados que o Luciano apresentou realmente é o que a gente acompanha, né, no nosso contato com o mercado, tanto de operadoras quanto mercado de clientes, nesses mercados mais maduros citados pelo Luciano, e no nosso mercado aqui brasileiro também. Tá? O que a gente tem visto aqui existe, tá, uma preocupação excessiva ou talvez uma exposição dessa preocupação muito focada nas operadoras, que são as donas da conectividade hoje em dia. Tá? E isso parte muito, eu acho, de uma postura que as operadoras têm, e aí aqui, falando abertamente para os clientes, um pouco da postura reativa, né, das operadoras, e que no momento ainda estão em transição para levar ofertas mais completas de serviços gerenciados, mas de uma gama que extrapole um pouco a questão da conectividade. Enquanto eu sou visto como um provedor de conectividade, eu vou ser estressado para sempre entregar a melhor conectividade pelo menor preço. Então, é isso que tem acontecido com as operadoras. E por elas estarem com uma postura um pouco reativa ainda, começando a mudar com relação ao SD-WAN, né, para tentar proteger, às vezes, né, contratos de ação existentes e a arquitetura que está funcionando, né? Então, eles estão sendo procurados justamente nesse foco, no momento de renovação, para buscar, né, a tecnologia associada à redução de preço. Né? Mas, assim, o próprio Luciano ele mostrou que, de alguma forma, quando você analisa os dados de pesquisa de um outro ponto de vista, existem sim, outros aspectos que o mercado, e aí eu acho que os nossos clientes que estão aqui vão concordar com isso, que são considerados na hora de adotar uma solução de SD-WAN, né? Como desempenho, como segurança, como a escalabilidade da solução, gerenciamento centralizado e outros serviços que podem ser associados ao SD-WAN. Então, isso aqui é legal a gente prestar atenção, porque se as operadoras mudarem a postura, né, passarem de ser reativas, passarem a ser mais proativas, tem um mundo de oportunidades. Eu acho que o Edu chegou a fazer um comentáriozinho no final da minha primeira resposta. Falou assim, o Márcio está falando, eu estou aqui pensando no que a gente pode levar junto para o mercado. Se a gente pensar basicamente o que está acontecendo, simplificando um pouco a história, os clientes estão jogando aplicações para a nuvem, né? E estão dando mobilidade total para os funcionários, para os colaboradores. Então, o que os clientes precisam? Eles precisam de visibilidade. A rede que estava sob o controle deles saiu. Então, eles precisam de soluções para recuperar a visibilidade dessas redes. Né? Como é que eu consigo enxergar a minha rede privada com as nuvens públicas dos meus usuários, com mobilidade, como sendo uma rede única novamente? Então, as empresas precisam disso. Né? Elas precisam garantir o desempenho das aplicações. E a gente não pode falar também, considerar só o SD-WAN como a ferramenta, a bala de prata para garantir o desempenho da aplicação. Você tem outras soluções que as empresas estão buscando em paralelo para garantir esse desempenho das aplicações. Né? E, por último, a questão da segurança. Né? Ou seja, minhas aplicações foram para a nuvem, os provedores de nuvem são responsáveis pela segurança da cloud, mas eu continuo sendo responsável pelos dados que estão na cloud. Então, as empresas estão comprando todas essas soluções. Então, quando eu falo de operadores mudarem um pouquinho a postura, por que eu já forneço a base de toda essa transformação que é o SD-WAN? Porque eu sou um grande parceiro do meu cliente final, porque eu não consigo entregar também todas essas outras soluções que o mercado está comprando. Né? Então, assim, tudo isso, que foi um pouco do que o Edu falou, poderia ser empacotado como um serviço único. Isso facilita o trabalho do cliente, ter um ponto único de contato para atender a todas as demandas. E só voltando um pouquinho atrás, antes de encerrar minha resposta aqui, a questão do custo. Né? A gente tem um dado até interessante. A gente vê empresas na Europa comprando SD-WAN e sem a adoção de um segundo link, por exemplo, com uma saída direto para a internet. Eles fazem um investimento na plataforma pela visibilidade da rede, que é a plataforma dá para os clientes. Então, eles compram o SD-WAN, implementam a arquitetura SD-WAN para ter visibilidade do desempenho das aplicações do jeito que a rede está. Porque quando eles fizerem uma migração de arquitetura, colocando acesso direto à internet, outras formas de acesso
as aplicações, eles sabem exatamente o que esperar dessa mudança, porque eles já têm conhecimento da rede. É diferente de você chegar e discutir, olha, eu quero SD-WAN, vou baixar meu preço, mas eu não sei que impacto vai trazer para a minha rede, talvez não traga nenhum impacto positivo. Né? Então, assim, tem essa diferença de maturidade que a gente espera que, com a mudança de postura aqui das operadoras do Brasil, a gente consiga equiparar ao nível de amadurecimento que esses outros mercados têm. Tá? Então, ou seja, também é um novo momento para as operadoras brasileiras. Existe oportunidade e é basicamente empacotar de uma forma mais, enfim, mais atual os serviços que elas já entregam, né? Eu diria, Dani, eu diria deixar de falar de produtos e falar de negócio com o cliente final. Essa é uma mudança importante de postura. Acho que eu ia comentar alguma coisa. Não, eu vou comentar, porque somos parceiros, mas somos isentos, né? Não precisamos pensar igualmente em tudo. E fazer um contraponto aí, porque existem operadoras e operadoras. Você citou muito em relação à postura de operadores não fazerem esse papel de integração ou não terem agilidade na migração para novas tecnologias. Bom, nós da CenturyLink, nós temos um histórico, principalmente aqui no Brasil, que acabamos não sendo apenas uma empresa de telecom e de data center, né, de TI e segurança, mas também um grande integrador. Nós temos um histórico de trabalhar com parceiros muito forte há bastante tempo. Isso significa que, para a CenturyLink, é muito fácil criar uma solução completa, e, na verdade, este é o foco do nosso trabalho, e também falando sobre a plataforma SD-WAN, onde aproveitamos o que temos de melhor no nosso backbone, porém, cobrindo a nossa capilaridade com as parcerias com os diversos ISPs que existem no Brasil, ou outras empresas de telecom, para que a gente consiga montar soluções híbridas, mas fim a fim. Eu consigo fazer essa integração, consigo trazer essas nossas parcerias para benefício do cliente. Eu posso dizer que um dos grandes desafios da implementação de SD-WAN, quando a gente fala, quando o foco é custo, como é o caso forte no Brasil, é encontrar, num país de dimensões continentais, fornecedores em todas as localidades. E isso fica muito fácil para uma empresa como a CenturyLink, porque os parceiros que eu vou desenvolvendo para os meus primeiros clientes servem para os próximos clientes e assim por diante. Então, cada vez eu tenho uma carteira maior de parceiros que podem me prover essa conectividade de baixo custo, né? Estamos falando bastante aí de acesso via internet, do broadband, porém, garantindo com a plataforma SD-WAN, como você já muito bem explicou, Márcio, toda a segurança, toda a inteligência de utilizar da melhor forma possível o recurso que tiver disponível naquela localidade onde a empresa tem uma filial, uma loja, ou o que quer que seja, né? Então, mas concordo quando você fala que este é o caminho. Ninguém no Brasil, nenhuma empresa, nem as grandes incumbentes antigas estatais, tem uma infraestrutura que cobre completamente o Brasil. Então, sem uma parceria, sem uma utilização de uma infraestrutura heterogênea, não é possível montar uma solução que atenda às necessidades de negócio e que tenha uma agilidade para se adaptar à medida que os negócios vão mudando. Eu ia fazer justamente uma pergunta em cima do que o Edu falou, mas ele já respondeu a pergunta, porque basicamente isso é como se aplica o SD-WAN nas estratégias de negócio dos clientes, e os nossos clientes, de fato, estão no Brasil, a maioria, no caso aqui, CenturyLink Brasil, e o Brasil é continental, então resposta mais do que explicada, e eu ia realmente chamar o Luciano para amarrar tudo isso, porque tem dados, né? Tem muitos dados que a gente acabou de falar no início da apresentação, e pode ser que muita gente que entrou agora do meio do painel em diante não tenha acompanhado a apresentação. A gente está sempre retomando essa apresentação, então acho que é legal, enfim, contextualizar e amarrar esses pontos. Eu queria fazer um comentário justamente para somar o que o Campos e o Freitas falaram, que é super importante, muito alinhado com o que o mercado está buscando. Quando a gente vai para o mercado e pergunta, por exemplo, o que eles têm como principal preocupação na hora de buscar um produto ou um serviço inovador, a preocupação é: eu quero falar com um interlocutor que conheça e que consiga me prover uma solução de fim a fim, né? O que eles estão comentando é que juntos, né, Cisco e CenturyLink, eles conseguem levar esse serviço, uma solução, e esse serviço que dá essa visão de ponta a ponta, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de
48% de empresas aqui no Brasil que ainda têm intenção de adotar a SD-WAN nos próximos 12 a 24 meses, né, certamente essas empresas podem tirar proveito desse tipo de ação, né, e conseguir mais rapidamente avançar nessa jornada e conectar com todos os temas que a gente falou de cloud, de modernização de aplicações, de negócios mais digitalizados. Deixa eu complementar um instantinho, Dani, Claro. desculpa. Claro, por favor, né? Porque eu ia fazer um comentário, o Luciano levantou a mão primeiro, deixa ele falar primeiro. Ele falou Claro. praticamente tudo que eu ia falar no meu comentário sobre a resposta do Edu. Né? Luciano, tá vendo? Sim, tá ótimo, porque assim, eu acho que faltou um ponto aqui. Eu acho que mais do que condições, tá, Luciano, a Cisco e a Centrelink, elas têm, acho que, uma obrigação de levar isso para o cliente. E aí eu vou me basear muito no final do que o Luciano falou. Ele falou uma palavra ali que me chamou muito a atenção, né? Ou uma frase. Quando ele falou do país de dimensões continentais, né? A quantidade de parcerias que devem ser feitas, às vezes, para atender um único cliente. Então, você imagina, né, a quantidade de parcerias para atender com relação à conectividade, a quantidade de parcerias para atender com relação a todas as soluções para atender essas demandas na transição digital. A gente não pode deixar isso para o cliente fazer. Eu acho que a gente tem a obrigação de levar isso para o cliente de uma forma simplificada. Gente, a transição digital é muito complexa para o nosso cliente, mas ele não pode estar atento só a isso, ele tem que estar atento ao business dele, ao core business. Então, deixa essa parte de tecnologia para poucas empresas fazerem, empresas que consigam entregar. Então, vai muito dentro do que você falou, Luciano, de ter a condição de entregar todas essas soluções, do que o Edu falou, de fazer parcerias que não são fáceis. A gente não pode deixar isso na mão do nosso cliente. A gente tem que levar isso pronto para ele, justamente para simplificar essa jornada do cliente para a nuvem. Era isso que eu queria comentar. O Márcio. O Edu fecha o comentário, Edu? Sim, só para... Lembrando, Márcio, que quando a gente fala em tempo de implementação e o tempo até para formar essas parcerias, imagine uma rede muito grande, se você tiver um tempo de implementação muito grande, novas tecnologias vão sair, você vai começar a mudar o projeto inicial antes mesmo de terminar a primeira implementação. Então, ou seja, time to market, tempo de implementação e tempo de adaptação são todos completamente interligados, né? Desculpa, é só complemento. Imagina, era isso mesmo. E o que você comentou sobre a experiência, né, da empresa de fazer esse tipo de implementação, que, enfim, é um desafio, ainda mais nesse contexto que a gente está passando, faz total diferença no final. Impacta totalmente a estratégia e a estrutura de negócios, né, das empresas, enfim, dos clientes. Então, assim, a gente fechou, né, enfim, esse bate-papo, mas a gente tem rapidamente aqui perguntas e respostas, uma sessão super rápida, a gente recebeu aqui umas perguntinhas, então eu vou fazer as perguntas e aí os nossos painelistas podem nos ajudar a fazer o retorno dessa informação de valor. Então, acredito que a primeira aqui que eu tenho é para o Márcio, porque tem a ver com a Cisco, né? Como a Cisco ela vem se posicionando quanto às ofertas, tendo em vista o crescimento da demanda de SD-WAN, são fortes concorrentes como a Fortinet, por exemplo, tem ganhado muito espaço nesse mercado, propondo qualidade com equilíbrio financeiro. Pois eu acho que justamente esse ponto, é legal essa pergunta, eu agradeço a quem fez essa pergunta, porque eu acho que parte muito da postura, né, que a gente está vendo. Ou seja, quando a gente fala, vou citar aqui o nome de concorrente, né, mas quando a gente entra numa disputa de produto versus produto, as soluções elas acabam sendo muito equivalentes, né, os produtos. Se eu implementar SD-WAN com fornecedor A, B ou C, no frigir dos ovos, você consegue atingir o objetivo primário. Você tem detalhes que diferenciam a solução. Agora, o que a gente tem feito, justamente para fugir um pouco dessa questão da briga dos preços, é um desafio que as operadoras têm, a gente comentou aqui, né, de fugir da questão do preço. O que a gente tem feito é justamente elevar esse discurso completo, porque às vezes você comprando uma solução mais barata de SD-WAN, ela pode custar caro no final das contas. Né? O Edu comentou, agora não lembro se foi o Edu ou se foi o Luciano, foi o Edu, do time to market. Ou seja, às vezes eu tenho um tempo de implementação que suplanta o tempo de amadurecimento da tecnologia, ou seja, fica uma confusão, é o cachorro correndo atrás do rabo. Então, assim, é importante que você tenha uma solução que garanta uma escalabilidade. Não dá para eu implementar parte de uma rede, quando tiver que crescer, eu tenho que reconfigurar essa rede toda.
né? Mas, assim, a gente foge muito desse embate de tecnologia contra tecnologia, e a nossa posição é, olha, eu não sou um player para vender uma solução de SD-WAN. Eu sou um parceiro de negócio do cliente. Eu entendo as dificuldades que o nosso cliente que está aqui nos ouvindo tem de levar a aplicação dele para a nuvem, de fazer a jornada digital, e eu não trago uma proposta de SD-WAN, eu trago uma proposta de negócio para garantir o desempenho das aplicações dele. O que eu preciso entregar, eu me entendo como operadora, para a gente compor aqui um arcabouço de soluções que vão garantir desempenho das aplicações com segurança e que ele tenha uma visibilidade completa da rede dele. Né? A gente sai um pouquinho dessa briga, porque a briga de preço ela sempre vai existir, mas depende muito desse posicionamento. Então, a gente está tomando um posicionamento proativo também e não reativo. Né? Excelente. Bom, eu queria agora, por favor, que os nossos painelistas, começando pelo Edu, deixassem as considerações finais para a gente já ir, enfim, caminhando para o encerramento do nosso evento. Passou muito rápido, hein? 1 horinha passou bem rápido. Muito bem, Dani. Como mensagem final, primeiro eu queria falar um pouquinho mais da CenturyLink. A gente abordou uma das parcerias, que é com a Cisco, um dos produtos, que é o SD-WAN, mas citamos aqui a necessidade e a visão do SD-WAN como um alavancador de mudança, uma infraestrutura sobre a qual as empresas passam a ter mais agilidade para suportar outras mudanças. E aí a gente entra em outros níveis, como, por exemplo, a migração para a nuvem, também foi citada. Hoje a CenturyLink tem plataformas de gerenciamento multi-cloud muito interessantes e que facilitam o controle das empresas sobre os recursos que eles estão utilizando em uma ou mais nuvens. Isso tudo podendo ser interligado com a sua infraestrutura de rede, seja através do SD-WAN, seja a conectividade entre as clouds, de forma segura com produtos como o Cloud Connect. Né? Ou seja, as possibilidades das tecnologias são enormes. E uma grande vantagem de você ter parceiros que têm condições de implementar isso de forma rápida e segura e te levar à adaptação, uma necessidade de negócio muito mais rápida, eu acho que é uma das grandes mensagens que podemos deixar aqui para o público. Tentar fazer sozinho, muitas vezes porque o custo é um pouco mais baixo, isso o Márcio citou também, ou seja, nem sempre o custo mais baixo é o formato mais adequado. Porque isso pode sair caro, porque se a tecnologia muda, ou se você percebe uma nova tendência, uma nova necessidade de negócio, talvez a readaptação saia muito mais caro do que o que era inicialmente pensado. Então, a CenturyLink, como uma provedora de serviços, não apenas de telecomunicações, como uma integradora de soluções, tem muito a oferecer ao mercado, estamos à disposição, com parceiros como a Cisco, procurando atender às necessidades de negócio. E eu acredito que o Márcio colocou muito bem também que cada vez mais empresas têm que pensar no seu negócio e utilizar a tecnologia como meio de transformar o seu negócio. E não gastar o tempo simplesmente na implementação da tecnologia, mas no uso dessa tecnologia em favor aí do seu sucesso. E é isso. Excelente. Obrigada, Edu, pelas considerações finais. Agora o Luciano, por favor, considerações finais também sobre o nosso painel, sobre o que a gente falou hoje, vários dados, várias informações de valor relevantes. Eu gostaria de agradecer uma vez mais pela possibilidade de estar aqui conversando com esses feras, estar conversando contigo também, Dani, com a audiência. E eu acho que vale reforçar um dos pontos que eu destaquei no término da minha apresentação, que as empresas precisam olhar de uma maneira mais ampla para essa transformação que está acontecendo. A gente está falando de uma série de elementos que se conversam, se interligam, tecnologias que precisam ali funcionar de maneira orquestrada, com gestão cloud, segurança, analytics, IoT, tudo isso se conecta. É importante que as empresas possam olhar para esses elementos, entender como eles podem realmente contribuir para os seus negócios e, sempre que possível, contar com o apoio de parceiros que possam ajudar a contextualizar essas soluções com as necessidades de negócio das organizações e fazer com que essa jornada, esse entendimento, essa adoção caminhe de uma maneira muito mais tranquila e muito mais rápida também. Maravilha, obrigada pela contribuição. E agora,
O último painelista, Márcio, da Cisco, por favor, considerações finais sobre SD-WAN, estratégia, operadoras. Dani, mais uma vez aqui agradecer também, né? Eu acho que a oportunidade foi ótima, um bate-papo bem gostoso, descontraído, muita informação. A gente aprende a cada vez que a gente conversa, né, com pessoas que têm até pontos de vista diferentes, têm uma visão diferente do mercado. Isso ajuda muito a gente na nossa formação, na formação dos nossos conceitos também, né? Porque a gente muda um pouco a percepção. A minha consideração final aqui é direcionada para você que está assistindo a gente. Tá? Eu acho muito importante que vocês olhem realmente a operadora como capaz de entregar essa nova postura que a gente está falando, através dessa parceria que a gente tem com a CenturyLink. Acreditem, né? É totalmente viável a gente sair desse esse mundo da conectividade isolado e enxergar a operadora com capacidade para entregar outras soluções. E são soluções que vocês precisam, vocês estão buscando no mercado, vocês estão comprando. Né? O Edu comentou da estrutura toda que a CenturyLink tem montada para dar suporte em todas as áreas, ou seja, eles têm ofertas de multi-cloud, eles têm as ofertas de conectividade, eles conseguem entregar também redes LAN gerenciadas para vocês, eles conseguem entregar segurança, ou seja, ferramentas para desempenho de aplicação, tudo que a gente discutiu aqui, eles são aptos para entregar. E tem um diferencial, eu diria até 2 diferenciais. Primeiro, um ponto único de contato. Vocês que estavam assistindo a gente aqui falando de tantas soluções, vocês devem estar com 5, 6, 8, 10 interlocutores para falar de 10, 15 soluções diferentes. Né? A gente consegue centralizar isso em poucos, às vezes até em um só, a gente consegue entregar tudo de fim a fim. E um outro aspecto muito importante que a gente está falando, a gente vê a operadora e serviços gerenciados, managed services, como um habilitador para novas tecnologias, para a adoção de novas tecnologias. Às vezes é muito caro um investimento para você adotar uma solução, você fazer um investimento numa solução tecnológica para resolver um problema específico. A operadora tem no seu DNA entregar essas soluções como serviço mensalizado. Isso facilita muito a adoção de novas tecnologias. Então, pensem um pouco nesse aspecto também. Eu acho que isso faz muito peso na hora da tomada de decisão de adotar isso, de fazer um investimento, fazer uma compra de uma solução ou contratar com alguém que eu sei que é capaz de tocar isso como serviço para mim. A minha rede, não só a minha rede, mas todas as soluções tecnológicas como serviço. Essa era a consideração final que eu gostaria de fazer, que eu acho que faltou um pouquinho de... A gente não conseguiu colocar essa mensagem, eu acho que durante o bate-papo, mas eu acho que isso é muito relevante, né, no aspecto da operadora, do que a CenturyLink pode fazer por vocês que estão aqui assistindo a gente. Excelente. Então, agora eu agradeço de novo, mais uma vez, a participação dos nossos painelistas, de todos vocês que prestigiaram esse evento aqui com a gente. Eu agradeço também, claro, a CenturyLink pela essa oportunidade de mediar esse painel de hoje, pela confiança no meu trabalho. Foi excelente ter estado com vocês ao longo dessa tarde. Eu me despeço agora e eu desejo a vocês, em nome da CenturyLink, um ótimo final de dia e excelentes futuros negócios com tantas informações que a gente passou hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde.